Neste episódio, a verdade. A mentira é talvez um daqueles aspectos mais hipócritas que o ser humano tem, porque a mentira acaba por ser socialmente aceito, não o sendo. Portanto, nós falamos desde pequeninos, nós ouvimos que nós temos que dizer sempre a verdade. Depois, quando crescemos, percebemos que a mentira é muitas vezes aceite, dependendo da mentira, obviamente, mas que muitas vezes é aceite. E a própria omissão também muitas vezes é aceite pela sociedade. Por isso, eu creio que este talvez seja aquele aspecto da sociedade, é dos aspectos mais hipócritas que nós temos de quando recebemos a nossa educação e depois quando a aplicamos. Certamente que sim, porque eu acho que desde novo que nós aprendemos que a mentira é uma ferramenta. Agora, lá está, é uma ferramenta manhosa. E nós temos que aprender que há ferramentas para além da mentira. Eu acho que a mentira funciona tão bem que é mais fácil. Não estou a dizer que depois não traz mais encargos e não traz problemas, mas quando tu te sentes apertado, a mentira muitas vezes é uma saída fácil, é conveniente. E as crianças logo novas percebem isso. Mas lá está, não é isso que se procura. Procura-se que também haja... Eu acho que não é só por ser feio, acho que também se procura que o indivíduo tenha uma resiliência e que seja capaz de lidar com a verdade. Tu, quando cresces, tomas a consciência de que às vezes é preferível não lidar com a verdade. E então tu próprio assumes a mentira como uma ferramenta não apenas mais fácil, mas também como por vezes talvez a melhor resposta. Tu falaste aí de conveniência e eu acho que vou puxar já isto aqui para um assunto um bocado mais duro, que é se a mentira às vezes não pode ser o moralmente correto a fazer. E eu dou-te um exemplo que uma vez me apresentaram, em que tu estás na Alemanha nazi e que tu vês um grupo de judeus a fugir e que te chegam os nazis ao pé de ti e perguntam-te, eles foram para a esquerda ou para a direita? Okay. E, portanto, qual é que é o moralmente certo a fazer nesta situação? Okay. Partindo do princípio que mentir é imoral, certo? Portanto, ou seja, não tomando qualquer partido, tu talvez mentirias. Sim. Pronto. Sim. Ou seja, a mentira nesse caso não será imoral para ti. A mentira para ti foi a atitude moral a fazer. Ok. Portanto, não foi de uma conveniência pessoal minha, mas foi por ser de facto a resposta certa àquela situação. Sim, a resposta que tu achaste mais correta à situação, não é? Porque não dizer a verdade e mentir são coisas um bocadinho diferentes. Ou seja, nós dizemos sempre a verdade ou não mentirmos, não é bem a mesma coisa. É uma nuance linguística pequena, mas que se traduz se repercute muito quando vemos na prática. Sim, na prática é diferente. Até porque eu estava a pensar, se nós não tivéssemos a capacidade de mentir, se nós temos a opção do silêncio, percebes? Lá está, se a omissão é possível. Se eu não conseguir mentir, mas se me fizerem uma pergunta, se eu posso ficar em silêncio ou se eu, nesta realidade, sou obrigado a dar, de facto, uma resposta verdadeira. É que às vezes nem precisa de ser silêncio, porque se calhar poderes dizer não vou responder, certo? Seria-te possível. Porque se calhar o silêncio até seria viável. Ou seja, alguém fazer-te uma pergunta e tu não dizeres nada. Se calhar, dizendo sempre a verdade, tu aí não estás a dizer nada. Sim. Não há palavras. Não, imagina, se eu responder, eu não quero responder, estás a dizer a verdade. Estou a dizer a verdade. A minha vontade é não querer responder. Agora, não estás a responder à pergunta. Portanto, ou seja, esse tipo de omissão é possível. Também foi uma dessas minhas questões. Se esse tipo de omissão é possível, ou seja, se desviar a pergunta, não mentindo, se desviarmos da pergunta, é possível, ou se nós dizemos mesmo a verdade. E aí, se calhar, o silêncio poderia ser a melhor ferramenta. Ou se calhar a única, se tu não quiseres de facto dizer a verdade. Eu acho que talvez fosse possível só pelo facto de que tu, ao desviares da pergunta, tu já impões que não queres dar informação. Ou seja, na realidade de hoje em dia isto não é viável em muitas situações. Tu não queres que a pessoa perceba que tu não queres dar informação verdadeira. Por isso é que tu também mentes ou então tentas omitir de forma muito aligeirada. Ou seja, tu ao dizeres eu não quero responder à tua questão, tu estás a dizer...
tu estás a colocar a dúvida à pessoa se tu de facto, quer dizer, eu estou a perguntar, eu estou a pensar numa pergunta que possa ou não ser agradável à pessoa que questiona. Sim, mas lá está, o que eu estou a dizer é tu respondes a outra coisa. Porque, por exemplo, fazias uma apresentação e eu estava a ver a apresentação e estava a achar aquilo uma porcaria. Certo. E tu sais da apresentação a achar que correu muito bem, estás muito empolgado. Eu não te vou dizer que aquilo foi uma porcaria, não te vou estragar o momento. E tu perguntas-me, então, gostaste? E eu poderia responder, estavas mesmo bem vestido. Ok. Ou outra coisa qualquer. Epá, olha, estavas mesmo bem vestido. Apresentação toda impecável ali, percebes? E depois, se calhar, no outro dia... Mas isso se de facto fosse algo que pensasses. Sim, Sim, ou seja, sim, tinha dizer-te a verdade, num dizer-te aspecto. outra verdade ali no... Dizer-te a verdade, sim. Mas, e depois, no outro dia, se calhar, porque se calhar eu faria isso mesmo hoje em dia, se calhar se acontecesse, se calhar no outro dia é que Tu evitas também dizer mentir. sim, exato, banalmente. tentamos nós todos evitamos mentir, tentamos Exato. evitar ao máximo, não é? Portanto, se calhar seria algo que eu fazia isso e depois, no outro dia, se calhar dizia-te aspectos que tinha gostado menos, mas pronto, mas aí já não estavas com aquela adrenalina toda em alta, ou seja, no momento eu não estou a estragar, não é? Se conseguiríamos sempre dar a volta, não é? É esses. Sim, ou se tu perguntando, As questões. então gostaste? Eu dizia, não. Ok. Eu acho que aqui, se calhar, o que temos que perceber é se esta incapacidade de mentir é racional ou instintiva. Pois, porque eu lembro-me do filme o Trust Me, com o Jim Carrey, em que ele acaba por não resistir a dizer a verdade. As pessoas perguntam-lhe e ele, ao início, não se apercebe que está com aquele efeito de só dizer a verdade e sai-lhe. E, portanto, as coisas começam a sair. Depois ele começa a evitar falar, começa a evitar responder. Ele procura silêncio. Sim, começa a tentar dar a volta às vezes, mas ele acaba por nunca conseguir. Ele tem sempre a tendência Pois é. a expressar aquilo. Sim, o silêncio não é suficiente para ele. Sim, exatamente. Ele tenta, mas depois acaba por ter que sair. Ou, inclusive no filme ele faz uns sons esquisitos. Sim, ele tenta mentir e tem essa capacidade. Ok, ele não consegue deixar o silêncio fazer a resposta. Não, porque às vezes as pessoas acabam por insistir. Aliás, isso é uma das táticas que se usa às vezes em conversas, quando percebemos que a outra pessoa está mais apertada, nós ficarmos em silêncio, porque a pessoa vai tentar ocupar o espaço. O silêncio que normalmente é desconfortável. Portanto, a pessoa vai tentar ocupar o espaço. Portanto, o silêncio acaba por gerar novas perguntas, até outras perguntas, e depois fica muito difícil fugir delas. Sim, claro. Se eu te perguntasse se fechaste a apresentação e tu ficas em silêncio e apontares para a porta do género vamos almoçar, eu acho que estava a responder, percebes? Também é essa hipótese. Agora, aqui na prática, não sei bem, honestamente, não sei bem qual é que seria a realidade mais viável. Não sei bem qual é que escolhíamos, porque eu acho que ambas têm as suas nuances. Se nós somos forçados a falar e a dizer a verdade, ou se nós temos a capacidade de passar a pergunta. É sim, pois, porque lá está, se calhar a sociedade também moldava-se a isso, não é? Nós hoje temos a mentira, nós mentimos banalmente às vezes. O Pai Natal existe para muitas crianças, não é? E não foram elas que o inventaram da cabeça. Aquilo foi-lhes dito. Sim, e em coisas mais simples, eu penso socialmente muitas vezes acho que a mentira é uma coisa muito fácil, até porque sim, nem que seja quando alguém te dá um encontro sem querer e tu dizes não faz mal. Sim, sim. Eu estava mais a pensar na questão dos compromissos e às vezes de desmarcar compromissos e arranjar uma justificação que não é verdadeira. Que isso também acontece algumas vezes. Mas aí já começa a ser mais puxado, acho eu. Sim, mas é daquelas, como tu dizias ao início, é daquelas que a pessoa sabe que não está a fazer bem, mas que eu acho que toda a gente compreende de certa forma que acaba por ser aceitável. Não, porque imagina, eu posso ter um amigo, agora era eu a tentar é um amigo, preencher o silêncio para quem me está a ouvir, não identificar. Não, mas sim, mas é sempre o amigo, não é? Porque às vezes eu trago a questão de mentir para não magoar. Sim, percebes? Está combinado uma saída com uma pessoa que eu não vejo há muito tempo.
E se calhar eu já disse, olha, estou cansado do trabalho muitas vezes, percebes? Já disse 2 semanas seguidas, epá, o trabalho foi pesado. Mesmo que seja essa a justificação, dizer uma terceira vez, pensar, epá, eu não tenho energia para ir ter, eu tenho que ou fazer o esforço de ir, ou tentar dizer que estou sem carro, ou algo do género, sabes? Sim, eu estou a entender o que estás a dizer, mas também acho que isso não te aconteceu muitas vezes na vida. Eu não creio que nós sintamos essa necessidade normalmente, acho eu. Não, é assim, eu odeio fazer isto, percebes? Eu não gosto disto, mas às vezes encontro de facto aí a solução mais fácil. Porque é por ser a mais fácil, não é por ser, não é por eu achar que é correto, ao contrário do exemplo que tu davas dos judeus, dos sírios. Sim, mas imagina, mesmo às vezes, naquela que eu disse do encontro, nós também estamos a tentar não magoar a pessoa, estamos a tentar ser simpático. A pessoa dá-nos um encosto e Sim, nós dizemos que não faz mal. Nós fazemos uma cara de zangado e dizemos não faz mal. Não, mas mesmo Não. sorrimos, mesmo sorrindo e dizendo não faz mal, e às vezes incomodou-nos, às vezes até nos magoou. Sim. Mas pronto, mas nós queremos aligerar a situação porque sabemos que às vezes acontece connosco e que os acidentes acontecem e que nós nos sentimos mal quando o fazemos. Sim. Portanto, nós tentamos que a pessoa não se sinta assim também. Portanto, Procuramos amenizar um bocadinho, às vezes também com isso, não é? sim, porque reparem, se nós estamos a ver que a pessoa já está a ser negligente há algum tempo e nos está a chatear e depois acontece, normalmente nós não dizemos não faz mal. Ou se calhar não fazemos o sorriso, fazemos aquilo que tu disseste, aquela cara que disseste. Podemos dizer não faz mal, mas a nossa cara diz claramente o contrário e o tom de voz. Portanto, acho que não ter a capacidade de mentir não seria uma coisa assim tão radical. Podíamos ter estas nuances. E porque já é, como tu dizias também, uma preocupação nossa agora. Sim, exatamente. E não tendo a capacidade era só uma confirmação e até uma confirmação de que aquilo que tu estavas a referir-te há pouco não nos aconteceria. Ou seja, nós combinamos alguma coisa com alguém e a pessoa arranjar uma desculpa para não vir. Sim, nós tínhamos essa certeza do nosso lado também. Sim. Não tinha pensado nessa parte. Traria alguma segurança, se calhar, Sim, em muitos momentos. A mentira não existir mesmo. Quando alguém te dissesse que gostou da tua apresentação, tu estavas certo. Tu não poderias ponderar que a pessoa estava a ser simpática para ti. Exatamente. Por exemplo, isso também tem outro lado. exemplo. Sim. Ou seja, nós sabíamos que a pessoa nunca nos estava a mentir, portanto a opinião seria sempre sincera. Seria sempre sincera. E se calhar aí teríamos habituado mais a ouvir depois também, se calhar coisas mais duras. Sinceras, mas que são mais duras. Se calhar hoje também custa tanto ouvir algumas opiniões mais duras ou algumas críticas por Sim, se calhar o grande estávamos habituado a facilitar. Pois se calhar a verdade às vezes é tão dura só porque a mentira existe. Porque a mentira existe. Tal e qual. Sei lá, porque às vezes há pessoas que são um bocadinho desagradáveis por ser mais brutas e mais diretas. Não... Dizer a verdade e ser direto ou ser brutalmente honesto, como se costuma dizer, não é a mesma coisa. Portanto, nós não precisamos de magoar o outro, não precisamos de magoar o outro para dizer a verdade. Aquelas pessoas dizem, eu digo tudo na cara, digo tudo logo. Sim. Isso não é bom. Portanto, as pessoas às vezes dizem isso com alguma altivez e com uma superioridade moral, mas isso não é bom. Portanto, se calhar aquela questão de desviarmos das perguntas e depois com mais calma, para não estragarmos certos momentos, não é? De alegria e de exaltação que temos e que nós gostamos e que estamos a sentir bem, e depois se calhar uma coisa dessas cortava ali um momento logo. Sim, dizer a verdade não tem que ser sinónimo de ser parvo. Sim, exatamente. E, ao mesmo tempo, voltando a pegar no exemplo que tu davas, dizer a verdade também não é necessariamente sinónimo de ser boa pessoa, porque naquele exemplo dos judeus, a pessoa que de facto dissesse a verdade, se calhar nós não a veríamos como... Sim, lá está o correto. Se calhar o moralmente mais correto era desviar da pergunta. Exato. Por exemplo, agora eu ia dizer fingir que somos surdos, mas aí estaríamos a mentir também. Pronto, isso faz-me pensar noutra coisa que eu também te queria levantar quando tu falaste da questão da expressão facial. Se nós, mesmo que estivéssemos em silêncio, se nós não diríamos a verdade com o corpo. Pois, ok. Porque nós, lá está, tu podes estar em silêncio e querer sorrir e não conseguir, percebes? Sim, ok. Na questão da verdade. Não pelas palavras, mas pelo sinal que tu dás corporalmente a alguém. Acho que se não existisse a mentira, também não existiria essa possibilidade de tu conseguires com o corpo dar um sinal diferente daquele que dás. Sim, pois, exato. Ou seja, o mundo não seria melhor se nós fôssemos obrigados a dizer sempre a verdade. Se nós fôssemos obrigados, não é por alguém, mas... Sim.
só tivéssemos a capacidade de dizer a verdade. Que isso fosse uma coisa programada. Se calhar seria um bocadinho melhor se a mentira não existisse daquela forma mais simples, ou seja, se a grande mentira não existisse. Sim, isso faz lembrar aquele filme, um filme do Ricky Gervais, que é a invenção da mentira. Que nessa realidade ninguém pondera sequer mentir. Nós temos estado aqui a pensar sempre se nós tentássemos mentir. Sim, sim. Mas talvez nesta realidade nós nem tivéssemos esse conceito, tal como eles retratam no filme, que de repente houve alguém que pensou, então mas e se eu responder aqui diferente daquilo que eu penso? E numa realidade em que a mentira não fosse viável, talvez isso, nós não teríamos a levantar as questões que levantamos, porque isso nunca seria parte da equação. Sim, exatamente, mas e mesmo aquela questão de desviar as perguntas, às vezes nós não estamos a dizer o que pensamos. Ou seja, no caso desse filme, aquilo é uma coisa um bocadinho mais extrema perante a nossa sociedade do que não só a capacidade de não mentir. O facto dele se conseguir desviar. Sim. Porque repara, no filme que eu disse... essa capacidade. Sim, no filme que eu disse no Trust Me, ele não consegue mesmo desviar-se. Ele tem mesmo que dizer a verdade. Sim. E ele mentia mesmo. Ele não tentava desviar-se das perguntas. Ele arranjava sempre uma história ou algo que dessem a volta. Sim, exatamente. Nesse filme, a questão é um bocadinho diferente. Ou seja, as pessoas já dizem a verdade por si só. Portanto, a mentira não existe. E depois ele consegue arranjar ali mecanismos que o levam para a mentira, mas que se calhar podia não levar. Ou seja, podiam levar para uma não resposta. Sim, claro, ali no filme é mais interessante porque ele depois explora a própria afirmações sim, exatamente. que ele inventa, é muito mais interessante assim, mas sim, se calhar não teria sido para aí que nós evoluíssemos, se calhar se nós nunca tivéssemos a noção de mentira, nós talvez tentássemos não ser desagradáveis mais pela omissão, pelo desvio do que pela mentira, por procurar um mecanismo. Não sei se era isso que estavas a dizer, mas... Sim, exatamente. E mesmo a verdade pode ser dita mais tarde. Portanto, a verdade é verdade independentemente do tempo. Portanto, pode ser dita e expressada mais tarde. Claro que relativamente às expressões faciais, isso nós hoje já as fazemos e, portanto, o nosso corpo diz sempre que estamos a mentir ou a dizer a verdade. Então, mesmo para um olhar destreinado a coisa possa passar, sabemos que se calhar com um bocadinho mais de conhecimento não há mentira que passe. Na verdade, há verdade sem mentira, mas não há mentira sem verdade.